Boa noite a todos, uma alegria podermos estar aqui mais uma vez, entre irmãos, de ideal, porque onde nós nos reunimos, sempre repito, em nome de Jesus, Ele também está presente, conforme nos prometeu. Então nós temos a certeza que o Mestre aqui está. Então nós pedimos a proteção e a orientação desses irmãos de luz, que Jesus possa permitir que eles nos orientem, nos amparem, nos guiem no trabalho da noite. Sentir Jesus para que o Mestre viva em nós. Então é necessário que nós aprendamos a sentir Jesus para que Ele possa viver realmente em nós. No nosso dia a dia, nas nossas palavras, nos nossos relacionamentos, nos nossos pensamentos, a fim de que possamos então, dentro desse sentimento, sermos mais fraternos, mais solidários. O homem Jesus, biografado tantas e tantas vezes, mas isso não tem sido suficiente para que os homens despertem para a realidade que ele realmente representa. Ouvir falar de Jesus, creio que todos que estamos aqui ouvimos falar. Conhecer algumas de suas palavras, de suas curas, chamadas de milagres, algum trecho de alguma de suas parábolas, é provável que muitos de nós conhecemos. Porém, ainda não analisamos com profundidade o real objetivo. A aplicação desses conceitos, não sei se posso chamar assim, pois são eles os conceitos, as verdadeiras, as leis de Deus, que praticadas, vivenciadas em plenitude, é que produzirão a harmonia geral no universo e o progresso moral e espiritual das criaturas, enfim, a nossa evolução. Então, conhecer Jesus, ter ouvido falar dele, ter lido sobre seus feitos e suas palavras, não basta. É necessário sentir Jesus. E como podemos sentir Jesus? Alguma sugestão? Como podemos sentir Jesus? Tagore nos disse que, não desejando tomar parte no Festival da Solidariedade, perdi a arte de cantar e morreu-me na garganta sem voz a melodia do amor. Então esse poeta diz que quando ele deixou de participar da festividade, que é uma festividade de estar em relação com os nossos semelhantes, quando ele deixou de fazer isso, ele perdeu a arte de cantar, quer dizer, ele não conseguia mais então se relacionar com o próximo. E aí morreu dentro dele a voz, a melodia do amor. Quer dizer, nós estamos então do lado oposto ao que é sentir Jesus, que é amar o próximo, ser solidário, ser fraterno, estar sempre pronto para atender o nosso irmão, o nosso semelhante. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, nós temos estas palavras de Jesus: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos, quer dizer, nós vamos responder a Jesus: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Na lição de encerramento, nós vamos ter uma clara visão do que é esse atender aos menores, aos necessitados. No capítulo 17, Sede Perfeitos, do mesmo livro, Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos a descrição de como devem ser os caracteres do homem de bem. Quando nós falamos homem, são os homens, as mulheres, no sentido universal, O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele, o homem de bem, interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará
se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Esse é o homem de bem, mas não para aí. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria, como a prece de abertura da nossa irmã. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Então, sem a permissão de Deus, tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens materiais ou temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído então do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então não importa com ele, importa que a justiça seja feita. Precisamos aprender isso, né? Não importa a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso interesse, né? O importante é que a justiça seja feita. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para semear nos outros antes de pensar em si, é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de sua ação generosa. Se eu fizer isso, quanto que eu vou ganhar? Ganhar em espécie, em dinheiro mesmo, em coisas materiais, né? Porque se fosse pensando, quer dizer, ainda seria uma forma egoísta, mas pelo menos se eu fizesse o bem, né? Quanto eu vou ganhar com isso, né? Nós devemos fazer o bem sem pensar, como nós já vimos até anteriormente aí. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema, não amaldiçoa, né, aos que como ele não pensam. Vivemos em escala de evolução diferentes, então cada um de nós tem o direito de pensar de acordo com o nosso estágio, a nossa evolução, o nosso conhecimento, né? Então, respeitando um ao outro, as liberdades, nós estaremos em harmonia. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outro com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando o pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não sou eu que estou falando, são palavras dos Espíritos, está lá no Evangelho. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Então, indulgência todos nós necessitamos de uns dos outros. Então, o entendimento, a fraternidade é o caminho. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Sim, aquele irmão agiu de tal forma, mas e as condições, as necessidades, as dificuldades, o momento que ele está atravessando? Então ele está justificando aquela ação que não foi correta e ele precisou expor a alguém ou a mais de uma pessoa.
mas ele está colocando, não prejudicando aquele irmão, não ofendendo, não atacando, né? Tentando compreender as necessidades do semelhante, do seu irmão. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita ao revés, ao contrário disso, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. O materialismo nos empurra a fazer exatamente o contrário, né? Pensamos só em nós, disputamos, né? É assim que o materialismo nos conduz, né? Ou tenta nos conduzir, né? Não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Não é fácil ser homem de bem, hein? Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Já o subordinado, de sua parte, porque não é porque ele é subordinado que ele também não tem que ser o homem de bem, né? O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Quer dizer, cada um de nós, na posição que estivermos, nós temos que procurar ser esse homem de bem, né? Cumprindo com as nossas obrigações, com os nossos deveres, trabalhando os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, na nossa vivência, na nossa convivência. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Se fosse só isso, a gente podia tentar trabalhar um pouquinho mais rápido, mas os espíritos não são fáceis. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Quer dizer, se nós nos esforçarmos por vivenciarmos essas condições, né, essas situações, nós estamos no caminho de sermos realmente um homem de bem, um espírito já evoluído. Então, sentir Jesus é dar vida às suas palavras. É necessário lubrifiquemos o coração com os princípios da caridade. Sentir Jesus é estar constantemente em prece, mas operando, trabalhando, realizando, vivenciando os seus ensinamentos, né, as suas lições. Se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração, porque nós estamos tentando aprender a sentir Jesus, né? Se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos, que os pobres humanos desconhecem. Então, aqui encarnados, se nós orarmos realmente, né, as nossas preces, os nossos pensamentos nessa prece, o nosso sentimento nessa oração, nós nos desprendemos desse corpo e vivenciamos essas regiões evoluídas, né?
Avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que, vergado ao peso de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. São ensinamentos de Santo Agostinho, ditados em Paris no ano de 1861. Todos nós temos as dificuldades, são a nossa cruz, né? E devemos aprender, então, como Cristo, né? Carregarmos essa cruz, mas sabendo, né, da finalidade e do porquê estamos carregando essas provas e essas dificuldades de hoje. A doutrina nos ensina, né, das nossas vidas anteriores, dos desvios que praticamos, ou mesmo nessa vida, dos equívocos que cometemos. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos ou indagarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. Então nós precisamos indagar a natureza de nós mesmos, né? A natureza dos nossos atos. E o que nos move a agir de tal maneira, né? Eu posso fazer boas coisas, mas qual é o móvel, o que me movimenta a realizar isso? Aceitar um convite para uma exposição como esta é para vir aqui e para que vocês me vejam, ou depois na internet alguém me veja. Nossa, o Paulo foi lá e falou, né? Não pode ser esse o móvel, né? O móvel é realmente de trocarmos ideia, de aprendermos juntos, de reflexionarmos. Quando nós somos convidados para participar, para fazer uma exposição, não palestra, porque palestrante, né? Mas uma exposição, nós temos que estudar, temos que ler, reler, relembrar coisas que nós já lemos, né? Então, esse é um aprendizado que nós fazemos. Então, esse tem que ser o móvel, o objetivo, e não a vaidade, o egoísmo, ou qualquer tipo de atitude nesse sentido. Então, nós precisamos interrogar realmente a nós, né? Em qualquer tipo de ação, eu vou ao centro, ajudo a fazer a sopa, ajudo a distribuir a sopa, mas eu faço isso porque eu sei que é bom fazer o bem aos outros, ou porque eu quero me aparecer para que alguém me veja fazendo o bem às outras pessoas, né? A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos, né? Aquela máxima de Jesus, amar ao próximo como a nós mesmos. Como estamos amando ao meu próximo, ao nosso próximo, consoante a orientação de Jesus? Precisamos dirigir a nós mesmos essas interrogações, pois as interrogações exigem respostas categóricas, por sim ou não, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que não outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. Então não é para analisar os outros, é para analisar a nós mesmos, né? É necessário o conhecimento de si mesmo para que possamos sentir Jesus. Kardec perguntou aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração ao mal? Na questão 919 de O Livro dos Espíritos. E os espíritos responderam: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. A essa resposta, Kardec colocou que conhecemos a sabedoria que esta máxima contém, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Fazei o que eu fazia. É Santo Agostinho que vai responder. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma.
Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Vejam que nós nunca estamos desamparados, né? Pedir a Deus com sinceridade, pedir ao nosso anjo protetor com sinceridade, com humildade, que nos oriente, nos fortaleça, nos guie, nós estaremos sendo amparados, né? Olha aqui Jesus novamente, em Mateus 7, capítulo 7, versículos 7 a 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então estamos pedindo a Deus, estamos rogando ao Pai, né? Estamos fazendo o exercício, não estamos simplesmente inoperantes, né? Orando ou dizendo palavras, ou pensando palavras, mas em ação, né? Batendo, pedindo, buscando. Dirige, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que feita por outrem, censuraríeis sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém? Ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudesses ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquire como a qualificaria ser praticada por outra pessoa. Então eu fiz ou pretendo fazer tal ação. Se ela for feita por uma outra pessoa, como eu estarei entendendo a realização desta ação? Ah, é boa, então eu posso fazer. Ah, não, então também não serve para você, porque Deus só tem uma lei para todos. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses, os inimigos, nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus, muitas vezes, os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Perscrute, conseguintemente, a sua consciência. Aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores. Então, aqueles de nós que estivermos sinceramente dispostos a nos melhorarmos, consultemos a nossa consciência. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Mas é necessário ter a certeza da vida eterna, das possibilidades de progresso através da reencarnação. Essas informações são demonstradas pela experimentação mediúnica. Isso induz ou deveria induzir o ser a uma expressiva análise dos seus conteúdos comportamentais, impondo a transformação moral para melhor, sem a qual perde o significado, o objetivo de que se reveste. E a lição que nós vamos utilizar como encerramento é do escritor russo Leon Tolstói, que viveu de 1828 a 1910, que se chama A Visita de Jesus,
E ele relata a seguinte história, que vai nos ajudar a compreender o verdadeiro significado de viver e sentir Jesus. Nos dá a oportunidade de refletir a respeito dos benefícios da lei de amor pela prática da caridade, ensinada por Jesus como sendo o maior ou o grande mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 27. Allan Kardec pondera a respeito. Caridade e humildade, tal o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. E a lição é a seguinte: um aldeão russo, muito devoto, pedia constantemente em suas orações que Jesus viesse visitá-lo na sua humilde choupana. Na véspera de Natal, sonhou que o Senhor iria aparecer-lhe e teve tanta certeza da visita que mal acordou, levantou-se e começou a pôr a casa em ordem para receber o hóspede tão esperado. Uma violenta tempestade de granizo e neve acontecia lá fora, e o aldeão continuava com os afazeres domésticos, cuidando também da sopa de repolho, que era o seu prato predileto. De vez em quando ele observava a estrada sempre à espera. Decorrido algum tempo, o aldeão viu que alguém se aproximava, caminhando com dificuldade em meio à borrasca de neve. Era um pobre vendedor ambulante, que conduzia às costas um fardo bastante pesado. Compadecido, saiu de casa e foi ao encontro do vendedor. Levou-o para a choupana, pôs sua roupa a secar ao calor da lareira e repartiu com ele a sopa de repolho. Só o deixou ir embora depois de ver que ele já tinha forças para continuar a jornada. Olhando de novo, através da vidraça, avistou uma mulher na estrada coberta de neve. Foi buscá-la e abrigou-a na choupana. Fez com que sentasse próxima à lareira, deu-lhe de comer, embrulhou-a em sua própria capa, não a deixou partir, enquanto não a readquiriu forças suficientes para a caminhada. A noite começava a cair e nada de Jesus. Já quase sem esperanças, o aldeão foi novamente à janela e examinou mais uma vez a estrada coberta de neve. Distinguiu uma criança e percebeu que ela se encontrava perdida e quase congelada pelo frio. Saiu mais uma vez, pegou a criança, levou-a para a cabana, deu-lhe de comer e não demorou muito para que a visse adormecida ao calor da lareira. Cansado e desolado, o aldeão sentou-se e acabou por adormecer também junto ao fogo. Mas, de repente, uma luz radiosa iluminou tudo. Diante do pobre aldeão surgiu risonho o Senhor, envolto em túnica branca. Ah, Senhor, esperei-o durante o dia inteiro e não aparecestes, lamentou-se o aldeão. E Jesus lhe respondeu: já por 3 vezes hoje visitei a tua choupana. O vendedor ambulante que socorreste, aquecestes e destes de comer, era eu. A pobre mulher a quem destes a capa, era eu. E essa criança que salvastes da tempestade também sou eu. O bem que a cada um deles fizestes, a mim mesmo o fizestes. O personagem da história de Tolstói demonstra irrestrita certeza de que Jesus o visitaria. Assim, após as preces, organiza-se para a recepção do amado visitante. Limpa a moradia, arruma, prepara o alimento favorito, aquece a residência, etc. Tudo isso, porém, não o impede de agir com compaixão e solidariedade ao atender pessoas necessitadas de auxílio, que aparentemente surgiram por acaso naquele dia. Socorre prontamente o pobre vendedor que se encontrava subjugado pela nevasca, providencia a secagem de suas vestes e lhe oferece um prato de sopa. Atende gentilmente uma mulher desabrigada, oferecendo-lhe alimento e segurança no lar. Por último,
socorre amorosamente uma criança perdida, quase congelada de frio, prestando-lhe os cuidados imprescindíveis à sobrevivência. As ações do humilde aldeão demonstram como deve ser o comportamento do verdadeiro cristão, que jamais deve se afastar do propósito de auxiliar o próximo, de acordo com as próprias possibilidades. Em nenhum momento aquele cristão especula como e por que aquelas pessoas chegaram ali, de onde vieram e para onde iriam. Dispõe-se a servi-los, oferecendo-lhes o melhor do que possuía, ainda que o seu coração e a sua mente guardassem a expectativa da visita do Senhor. Ele simplesmente fez o bem. Sentir Jesus é tornar vivo todos os seus ensinos. O menor gesto magnetizado pelo amor que o Mestre nos demonstrou é senti-lo e multiplicá-lo com o próximo. A história nos transmite a oportuna lição de que todos os dias Jesus nos visita por intermédio dos inúmeros necessitados, encarnados e desencarnados, que transitam no mundo rogando amparo e proteção. Todos necessitamos de amparo e proteção. Esse conhecimento ajuda a compreendermos que formamos ou iremos compor um equilibrado sistema de harmonia. Que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar, que nós possamos lembrar de alguma coisa do que foi dito, refletir e, se for bom, colocarmos em prática, nos esforçarmos por colocarmos em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.